E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma verdade sobre a magia, tá? Por que ela não é só sobre ler livros? Você acha que está pronto para praticar magia só porque leu alguns livros? Bom, pensa novamente nisso, tá? Eu quero mergulhar com vocês hoje nas profundezas do que isso realmente significa. O que significa praticar magia e por que não é tão simples quanto parece. Mas antes eu preciso fazer aquele pedido, rotineiro para vocês, e caso você não seja ainda inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações de vídeos, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? A gente sempre tem um conteúdo novo aqui, deixe seus comentários, são sempre muito importantes para a gente, tá? Por que isso é um equívoco comum, né? Achar que ler livros vai te trazer conteúdo suficiente para praticar magia. Bom, a gente está vivendo uma era de acesso irrestrito ao conhecimento e muitas pessoas acreditam que qualquer um pode ser um magista, por exemplo. Mas tem uma grande diferença entre ler sobre magia e praticar magia de verdade, tá? A maioria do conhecimento está nos livros, mas existem linhas de conhecimento para que você construa o conhecimento da forma correta. E principalmente, você precisa entender, não só conhecer. E aí a gente até puxa um pouco da Cabala, né? Você vai ter Binah e Hokmah. Você tem a sabedoria e você tem o entendimento. Então, não basta saber o que é magia, você precisa entender o que é a magia. E aí é esse o contexto que muitas das vezes as pessoas se perdem. Por quê? Você pode, por exemplo, pegar um livro ou todos os livros possíveis sobre a magia africana, que está ali relacionada aos cultos de matriz africana, como o candomblé. E isso não vai te tornar um pai de santo, uma mãe de santo. Isso não vai sequer possibilitar você de iniciar outras pessoas, de iniciar, fazer alguém no santo ou de abrir um terreiro. Então perceba que o conhecimento ele vai te trazer a teoria necessária para a fundamentação, mas você precisa entender vários pulos do gato das práticas que existem para que as coisas funcionem. Existe um ditado que eu gosto muito, que diz que teoria é quando você sabe tudo e nada funciona, e prática é quando tudo funciona e você não sabe o porquê. Então, nesse contexto da magia, quando você acompanha um magista, quando você percebe, quando você pratica, você vai fazer muita coisa funcionar e não vai entender como. E aí é onde entra a teoria. Porém, não adianta você buscar apenas e unicamente a teoria e achar que isso vai te permitir fazer as coisas. A realidade dos grimórios antigos, por exemplo, a Clavícula de Salomão e tantos outros livros que tem por aí, é que eles são complexos e eles são cifrados. Eles não entregam seus segredos facilmente. Se você não tiver a iniciação adequada, ou se você não tiver a base teórica adequada, se você não tiver uma prática consolidada até ali, eles não vão te servir de nada. E isso vai acontecer com todos os livros que a gente tem, praticamente de base filosófica, religiosa, por assim dizer. A própria Bíblia. A própria Bíblia, nós temos pessoas que leem superficialmente, nós temos pessoas que estudam teologicamente, temos pessoas que adentram os mistérios esotéricos que estão ali dentro. E perceba que cada uma dessas camadas é diferente, porque a cosmovisão de mundo das pessoas que buscam e o que buscam nesses livros é completamente diferente, permitindo que cada um veja aquilo que a sua percepção permite, que a sua capacidade no momento permite. E isso é o que vai acontecer com os grimórios. Uma pessoa que não tem a base suficiente, por exemplo, ela vai ler um tratado de magia antigo e vai estar escrito lá que você deve
juntar asas de morcego com sangue de dragão e ela vai achar, impossível praticar essa magia. Mas ela, com a base construída necessária, ela vai entender que asas de morcego são um tipo de componente químico, uma erva ligada ao elemento ar, por isso asas, e que sangue de dragão é uma resina de uma árvore, e isso daí dentro de um contexto que está se lidando ali, vai ter uma época do ano para se colher ou para se fazer, vai ter uma lua específica para se fazer e para se colher. Então perceba, quem escreve assume que você que lê já tem o conhecimento necessário para entender, ele não vai ficar explicando o óbvio. E muitas das vezes, e aí entra o problema dos grimórios, é que eles não foram escritos para você ler, para eu ler, para outras pessoas lerem. Eles foram escritos para que o magista que escreveu lesse quando precisasse. Então ele sabia o que tinha de base, o que tinha envolvido ali. Então ele podia ser objetivo, misture isso com aquilo e todo o resto ele já sabia como ia acontecer. Então perceba que o fato de termos livros expondo muito da magia, ainda assim vão ser incompletos para que você simplesmente vá na livraria, compre e saia fazendo. É muito importante a iniciação e a preparação daquele que quer entrar no caminho da magia operativa. A prática mágica, ela requer mais do que só o conhecimento. Ela exige iniciação, desenvolvimento espiritual e emocional. Sem isso, o magista está apenas arranhando a superfície. Quando eu falo iniciação, eu não estou dizendo que você precisa entrar para uma ordem esotérica, para uma ordem mágica, para ter um mestre. Não é isso. É que você precisa passar por momentos de virada de chave. Isso que a iniciação vai fazer com você. E quando você prepara o seu racional e o seu emocional, é justamente um período de exercícios e práticas que vão te levar a entender o seu ego, a sua natureza, os seus poderes, para que você consiga usar todos os seus elementos, os seus construtos mentais e corporais na prática mágica e, ao mesmo tempo, que você evite que todos os aspectos interiores, sabotadores, egóicos seus, também entrem na mistura como elementos nocivos ou até mesmo contrários à realização da prática mágica. Então perceba que, se a gente for pensar numa operação de magia como sendo uma maratona de 40 quilômetros, você automaticamente vai entender que para correr 40 quilômetros você vai precisar mudar sua alimentação, mudar seus hábitos, construir músculos, treinar o seu cardiorrespiratório. E depois de toda essa construção, você vai fazer provas menores, 5, 10, 20 quilômetros, para só então você conseguir chegar no ponto que você precisa. Agora perceba, se para fazer uma maratona de 40 quilômetros você tem uma construção, você não pode simplesmente agora, assistindo esse vídeo, levantar da sua cadeira e falar: opa, vou correr 40 quilômetros e sair correndo. Assim é a magia. E assim nós magistas encaramos os processos. Antes de a gente ler uma estante de livros, muitas das vezes, ou até depois de ler, mas antes de praticar, a gente entende que existem exercícios, que existem construções, que existem técnicas que precisam ser afinados, que precisam ser adequados, pois eles serão a base de todo o procedimento. E quais os riscos de você ter uma prática inadequada? Voltando ao exemplo da maratona, é o mesmo risco de você sair agora correndo 40 km. O primeiro risco é não conseguir, seria o melhor deles. Você tem o risco de infartar, você tem o risco de se lesionar. E assim a magia também. Operar a magia sem preparo adequado pode levar a resultados indesejados ou até perigosos. Você está lidando com entidades astrais, com forças planetárias, com forças elementais, e essas percebem nossas verdadeiras intenções e principalmente nossas fraquezas. E aí que entra o ponto de você não se conhecer. Porque se você não se conhece, aquela entidade, aquela inteligência pré-humana consegue ler você.
ela vai usar em você aquela fraqueza que nem você sabe que tem. E é ali que ela vai pegar você. E você vai simplesmente achar que isso é um pensamento seu. Você vai simplesmente achar que é a forma como você está pensando. Oh, como eu sou o alecrim dourado, eu estou pensando em andar no meu próprio caminho. Sem saber que é alguém do lado astral, do qual você chamou a atenção indevidamente, que está, a partir de agora, grudado aqui nas suas orelhas, virando você na direção que ela quer e não mais na direção que você quer. Por quê? Porque você não passou pelo estágio inicial de pelo menos identificar qual é a sua natureza, para saber o caminho que lhe compete, e você não sabe a sua verdadeira vontade, ou seja, você não sabe realmente o que você quer definitivamente nesse mundo. Então, nesse sentido, como você não sabe o caminho, qualquer caminho vai te servir. E é aí que essas inteligências vão ser nocivas para você. Elas vão direcionar você na brincadeira, no que elas querem. E este é o caminho nocivo da prática mágica. Quando você não consegue nada, é um efeito melhor do que quando você consegue, mas não sabe o que pode vir daí. E o caminho correto na magia, então, o verdadeiro caminho da magia envolve controle do ego, das emoções e uma constante busca por elevação da sua consciência. Porque senão você vai ser só um feiticeiro, você vai ser só uma pessoa que fica reproduzindo receitas de bolo sem entender nem para que serve o fermento que vai na massa. Sem entender o tempo deve ser respeitado no processo, sem entender o que acontece se você aumentar o número de ovos no bolo ou diminuí-los. Então perceba que você é só um replicador de algo. E é o que mais vemos por aí. Pessoas que muitas das vezes estão vendendo até mesmo soluções das quais elas não entendem. Elas só têm uma listinha lá, um caderninho, do qual tá assim, para efeito amoroso, aí ela, o que ela faz? Para efeito de dano, o que ela faz? E ela não consegue cruzar um com o outro, muitas das vezes, para perceber que tem coisas ali que estão incompatíveis. Por exemplo, poxa, mas por que esse fundamento de ataque está fazendo aqui nessa receita que eu vi que é para amor? Qual é o aspecto marcial que vai ter em um e outro? Ou então, qual é a melhor hora para eu fazer isso? E aí, inadvertidamente, ela faz um trabalho de amor, mas dentro de uma hora errada, né? Ou ela faz um trabalho de sucesso numa hora, num dia planetário errado, e que forças ela pode estar invocando ali, colaterais à intenção principal dela, porque a intenção principal dela é o que ela está vendo, é o que ela está fazendo, mas as forças colaterais são todas aquelas que estão permeando o dia, a hora, a época do ano, e do qual ela sequer conhece. Então, perceba que quando você mexe com o seu próprio ego, e quando você mexe com a sua própria consciência, dois efeitos muito importantes na magia vão acontecer. O primeiro, de você saber o seu tamanho e entender que você não é um alecrim dourado do campo e que quando algo acontece você fala, opa, eu acho que aqui bateu no meu teto, eu preciso de ajuda, eu preciso de estudo, eu preciso de conhecimento, porque eu simplesmente não sei. Quando você não trata o ego, você vai achar que você pode bater de frente com qualquer coisa, com qualquer magista, com qualquer mago, com qualquer bruxa, que você pode vender trabalhos, que você pode falar com daimons, com anjos enoquianos, e aí você vai se dar mal, porque você tem que saber o que você pode e o que você não pode, no sentido do seu limite, até onde você consegue, até onde a sua perna alcança. E óbvio, quando você sabe o tamanho da sua ignorância, da sua capacidade, você tem competência e discernimento para não avançar desse ponto limite antes de buscar o necessário para isso acontecer. E principalmente, consciência. Quem sou eu, como eu sou e o que tem me circundando. Que foi o caso das horas que eu falei. Se eu tenho consciência que existem forças planetárias que regem horas, que regem dias, que regem cores, eu consigo usar a minha operação mágica muito mais apropriada e controlar efeitos colaterais dos quais eu não gostaria. Então, segue aí a minha orientação. Se você deseja seguir o caminho da magia,
Pode ir, vá, mas com respeito e dedicação. Antes de você pensar em sair fazendo coisas para os outros, ajudar, cobrar, fazer qualquer coisa, estude, se prepare e, acima de tudo, pratique de forma consciente, porque só teoria não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Isso é um alerta que eu trago para todos e vocês podem até pensar, Pedro, mas como que eu vou praticar se eu primeiro não estudar? Exatamente. Primeiro você estuda. Segundo, você pratica o quê? O caminho inicial dos estudos. Autoconhecimento, consciência, técnicas. E você vai praticando as técnicas isoladamente, como respiração, controle do corpo por imobilização de asanas, controle mental por técnicas de dharana. Você vai ter que controlar as suas emoções, conseguir fazer assunções de forma a Deus, entender técnicas de vocalização, de visualização. Quando você tiver pleno das técnicas e alcançado o resultado nas técnicas isoladamente, é onde você vai começar a conseguir juntá-las e fazer um ritual de banimento com qualidade, como um ritual menor do pentagrama, um rubi estrela. Depois de feitos os banimentos, ou seja, depois de aprender a se defender, que você vai aprender a atacar, ou seja, você vai construir rituais, você vai praticar rituais com outras intenções. Então, espero que tenha ajudado vocês um pouco mais na orientação desse caminho. Deixe nos comentários, inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais para continuar essa jornada no mundo oculto. Aqui a gente explora juntos os mistérios da sabedoria antiga que a magia tem a oferecer, e principalmente sobre a minha ótica, que eu gosto de compartilhar com vocês, a ótica prática, a ótica da vida, a ótica das coisas, como eu vejo que elas funcionam, sem aquela coisa pomposa de magos soberanos de internet que vendem uma iluminação inalcançável para todos. Muito pelo contrário, é alcançável para todos, mas apenas trilhe o caminho correto. Siga a estrada de tijolos amarelos. Lá no final, você vai encontrar o mágico de Oz dentro da sua cidade de Esmeralda. Sim, a ideia é essa. Gente, agradeço novamente a audiência de vocês. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixe nos comentários o que você achou e valeu, galera. Até mais.